Bom, existem dois tipos de array, o array composto e o array homogêneo. No array homogêneo, existem somente dados do mesmo tipo. Já no array composto, existem dados de vários tipos, podendo ser number, string, boolean e até em determinados casos. Bom, aqui eu fiz uma pequena verificação para ver se o meu array contém somente numbers ou se, além de numbers, contém algum outro tipo de informação. Então, rodando o nosso programa, a gente vai ter, no primeiro caso, como ele só tem números, ele me responde true. Já no segundo caso, ele vai me responder false, porque além de números, eu tenho também strings e booleans. Bom, existem vários métodos de consumo de um array. E o método mais simples é determinando a posição que eu quero saber o elemento. Bom, aqui eu tenho um array de nomes, com 5 nomes, e eu quero verificar a primeira posição do meu array. Então eu passo aqui como parâmetro o nome do meu array, e entre chaves eu vou passar o número 0, porque um array ele sempre começa com 0. Então, rodando aqui meu programa, eu vou ter minha resposta, Otávio, que é a minha primeira posição com a numeração de 0. Lembre-se sempre disso. Bom, pode parecer um pouco estranho começar do número 0, mas eu fiz aqui uma função para ilustrar isso. Aqui a gente tem capitais, e nessa minha função eu vou verificar o item, o índice no caso vai ser começando no 0 até o final, e aqui eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Vou mais uma vez rodar o meu programa. E aqui a gente vai ter as nossas respostas. Então, Washington, sendo o primeiro elemento, ele vai ter um índice 0. E assim subsequentemente até o final. Então, o nosso tamanho do array, como a gente denomina length, ele vai ser sempre o nosso número de elementos menos 1. Bom, vamos aqui para alguns métodos simples de consumo de um array. Então, o primeiro método que eu vou tratar aqui nesse vídeo vai ser o sort. Aqui eu tenho dois arrays de idade. O primeiro array ele tem alguns números 22, 66 até o 24. E no segundo eu tenho 1, 17 e 2. Esse sort ele funciona bem quando a gente está tratando de strings. Porém, quando a gente trata de numbers, a gente tem um resultado um pouco inesperado. Você vai ver aqui quando eu rodar o programa. Bom, então o que ele fez? Basicamente, esse sort ele vai botar para a gente em ordem crescente o nosso array. Mas a gente viu aqui no segundo caso que o 2 ele veio depois do 17. E por que isso acontece? Bom, em programação, basicamente a gente diz que sempre o número 1 vai vir antes do número 2. Então esse é o nosso resultado, embora não seja esperado. Bom, eu vou falar agora do método push. O método push, basicamente, ele pega um elemento e agrega na última posição do nosso array. Então, eu fiz aqui um array da Mega Sena, porém eu tenho apenas 5 números, sendo que a Mega Sena normalmente são 6. Então, por meio do método push, a gente vai ver como resposta do nosso programa que a gente vai ter um novo array com 28 lá no final, que foi o push que a gente deu, do elemento 28. Bom, o nosso próximo método é o método pop. Então, basicamente, o que esse pop vai fazer para a gente? A gente vai ter um array e sempre o último elemento desse nosso array vai ser eliminado. E, para exemplificar, eu tenho aqui um array de desenhos animados. Então, rodando o nosso programa, a gente vai ter como resposta um novo array onde foi eliminado o último desenho, que seria, no nosso caso aqui, o Scooby-Doo. Bom, nosso próximo método é o método shift. E basicamente ele funciona do mesmo modo que o método pop, porém dessa vez ele vai eliminar a primeira posição do nosso array. Então aqui eu tenho um array de museus, onde conforme eu for rodar o meu programa, ele vai trazer um novo array para a gente, porém sem a primeira posição. Então o Louvre foi eliminado do nosso array. Bom, o último método que eu vou tratar aqui nesse vídeo é o método unshift. O unshift ele funciona como um agregador. Então, ele funciona parecido com o método push.
Porém, dessa vez eu vou adicionar um elemento no começo do nosso array. Bom, eu tenho aqui um array de rios famosos. E rodando o nosso programa, a gente vê que o rio Amazonas ele foi agregado na primeira posição do nosso array. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e inscreva-se também na nossa faculdade, no link da descrição.